Aula complementar de movimento harmônico simples. Equações do movimento oscilatório. O movimento circular é caracterizado pelas variáveis raio, A, velocidade angular, ômega, e constante de fase, delta. Imagine uma partícula presa a um fio ideal sem massa e inextensível. Imagine também essa partícula descrevendo uma trajetória circular e um movimento uniforme, isso é, com velocidade angular ômega, igual a constante, e distando A do seu centro de rotação. A imagem que teríamos seria a do vídeo ao lado. Observamos que a trajetória circular da partícula pode ser descrita como as coordenadas P, x de t e y de t, onde x de t é A cosseno de ômega-t mais delta e y de t é A seno ômega-t mais delta. A constante de fase, delta, ela fixa o deslocamento angular inicial do movimento. Repare que, em t igual a 0 segundos, a partícula está posicionada delta radianos acima da linha horizontal, conforme pode ser visto na figura ao lado. Vamos nos concentrar na função que descreve a coordenada da partícula, x de t. É fácil perceber que essa expressão é a projeção do raio sobre o eixo horizontal. X de t é esta projeção do raio sobre o eixo horizontal. Ela pode ser visualizada também nessa linha horizontal sobre a circunferência, destacada na sua tela. O bloquinho lilás descreve um movimento oscilatório que acompanha o movimento da partícula, como uma projeção. Novamente, observe o vídeo e preste atenção. Então, voltemos ao x de t igual a cosseno ômega-t mais delta. Enquanto a partícula descreve um movimento circular uniforme, o bloco experimenta um movimento bem mais sofisticado. Nas extremidades do seu movimento, o bloco, que se deslocava numa direção, muda a direção do movimento. Isso significa que suas velocidades nessas posições extremas é nula. Se o bloquinho lilás muda sua direção do movimento, implica que ele tenha que parar para mudar a direção. Suas velocidades são zero. Razoável pensar também que na posição central do seu percurso, sua velocidade seja máxima. Se nas extremidades a sua velocidade é nula, ao passar pelo ponto central, pelo ponto médio, a velocidade deve ser máxima. Veja também que se o bloco aumenta sua velocidade quando se desloca em direção ao centro, seja numa direção, seja vindo de outra, é sinal de que ele está sendo acelerado. Ao passar pelo ponto médio do seu deslocamento, o bloco começa a desacelerar até chegar na extremidade oposta. Analisando estas observações, podemos dizer que o bloco experimenta acelerações máximas, mas em direções opostas nas extremidades do movimento. E que, ao passar pelo ponto médio, sua aceleração é nula. Recuperemos a expressão da posição x de t, a cosseno de ômega-t mais delta. A dedução da velocidade ela é feita a partir da derivação dessa equação da posição. A expressão da velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Derivando a cosseno ômega-t mais delta, nós obtemos como expressão para a velocidade menos ômega-a seno de ômega-t mais delta. Derivada de cosseno menos seno. Derivada de ômega-t mais delta, ômega. Da mesma forma, a expressão da aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, ou seja, a é igual a dv dt. Se derivarmos a expressão da velocidade, nós temos como resultado menos ômega quadrado a cosseno de ômega-t mais delta. Derivada de seno, cosseno. Derivada de ômega-t mais delta, ômega. Aplicando na expressão da velocidade, menos ômega quadrado a cosseno de ômega-t mais delta. Se a gente aplicar nessas posições particulares
nas extremidades do movimento e na posição central, se observarmos os instantes de tempo aonde o nosso bloquinho lilás passa por esses pontos, a gente pode confirmar a nossa análise e observações de acordo com as expressões matemáticas. Então, no instante t igual a zero, assumindo a constante de fase igual a zero, nós temos que a posição do bloco lilás é a amplitude, extremidade direita. Sua velocidade é zero, porque ele vai partir do movimento, ou se ele já estiver dentro do movimento, ele está trocando de direção no movimento. Sua aceleração é máxima, menos ômega quadrado A na direção do centro do movimento, ou seja, a aceleração aponta para a esquerda. Quando a fase do nosso movimento for π/2, a partícula que descreve a trajetória circular estará a 90 graus e o nosso bloquinho lilás estará exatamente sobre o ponto médio da sua trajetória, que é a nossa coordenada zero. Então, x é igual a zero. Sua velocidade nesse ponto é máxima, negativa, pois ele está se deslocando da direita para a esquerda. E a aceleração nesse ponto é zero, porque ele está mudando de acelerado para desacelerado. Quando a fase é π, o nosso objeto que está na trajetória circular, ele vai estar exatamente a 180 graus. O nosso bloquinho lilás vai estar na extremidade esquerda, ou seja, na posição x menos a. Sua velocidade nesse ponto é zero, pois ele está mudando a direção do seu movimento. E a aceleração é máxima, ômega quadrado a. Positiva, pois ele aponta na direção do centro do movimento, ou seja, ele aponta para a direita. Quando a fase for 3π/2, a nossa partícula na trajetória circular vai estar a 270 graus. A projeção do bloquinho lilás é exatamente sobre o ponto médio da sua trajetória. A posição x é zero, a velocidade é máxima, ômega a, positivo, porque ele aponta para a direita, e a aceleração, nesse momento, é zero, pois ele novamente, de acelerado, se torna desacelerado. Agora, o seu trabalho será rever essa análise e associá-lo ao sistema massa-mola. Por fim, você sabe por que o movimento oscilatório de uma massa presa em uma mola desenvolve um tipo de movimento chamado de harmônico? Pesquise e aprenda.